Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender o que são números racionais e a diferença dos números racionais finitos e dos números racionais infinitos, certinho? Me acompanha aqui, ó. Então, conjunto dos números racionais, pessoal, para começar, é representado pela letra Q. Por que ficou representado pela letra Q? Por causa da palavra quociente. Quociente vem da relação de divisão. Então, o quociente entre dois números representa uma divisão entre dois números, certinho? Então, o conjunto dos números racionais, não esqueçam, é representado pela letra Q. Então, vamos lá, vamos representar aqui o conjunto dos números racionais. Então, turma, o conjunto dos números racionais, ó, eu posso representar como sendo o quociente entre A e B, perfeito? Sendo que A ele pertence ao conjunto dos números inteiros quaisquer, pode ser negativo, positivo, pode ser inclusive zero, perfeito? Só que o B ele também pertence ao conjunto dos números inteiros, só que tem uma exceção. O B não pode ser zero, ou seja, o B aqui tem que ser diferente de zero. Então é dessa forma, turma, que nós representamos o conjunto aqui dos números racionais. Então como que eu faço para ler essa definição aqui, ó? Que o conjunto dos números racionais são todas as frações inteiras com A pertencente ao conjunto dos números inteiros, que é o numerador, e B também pertencente ao conjunto dos números inteiros, que é o denominador. Com essa pequena observação, que o denominador não pode ser zero, porque nós vimos que divisão por zero vai gerar aí uma indeterminação. Então, não existe divisão por zero. Então, é por isso que o B não pode ser zero. Show de bola, turma? Ah, professor, legal. Então, quer dizer esse símbolo aqui, ó, esse símbolo que parece um E aqui, ó, na matemática, pessoal, quer dizer pertence, tá? E esse daqui, ó, cortado, é a negação desse. Se esse aqui pertence, esse aqui quer dizer o quê? Que não pertence. Muito bem, exatamente, turma. Exatamente. Então, quer dizer que nós vamos estar utilizando direto esses dois símbolos aqui para verificar se um número pertence ou não ao conjunto dos números racionais. Certinho? Ah, professor, legal. Vamos colocar aqui alguns exemplos para nós conhecermos aqui, ó. Se eu coloco uma letra A assim, ó. Se eu coloco 1,5, será que 1,5 pertence ou não pertence a esse conjunto aqui? Observe que 1,5 eu posso representar através de uma fração, não posso? Eu posso representar assim, ó, como sendo 15 dividido por 10, não é verdade? Porque 1,5 é a mesma coisa de 15 dividido por 10. Perfeito. Então quer dizer o quê? Que esse número aqui decimal é igual a essa fração, que por sua vez pertence ao conjunto dos números racionais. Ou seja, então essa fração aqui, turma, pertence ao conjunto dos números racionais. Show de bola, pessoal? Ah, professor, legal. Vamos colocar aqui uma fração aqui. Se eu coloco essa fração aqui, ó, 2/5. Observe que 2/5 já é uma fração. Então, nesse caso, o numerador é 2, o denominador é 5. Então, quer dizer o quê? Que esse número aqui pertence ao conjunto dos números racionais. Certinho? Então, todo número decimal que pode ser escrito na forma de fração e as frações, por sua vez, já são números o quê? Racionais. Certinho, turma? Ah, professor, se eu coloco um número decimal negativo, se eu coloco assim, ó, se eu coloco menos 3,8, menos 3,8 é um número decimal. Será que eu posso representar esse número aqui através de uma fração? Eu posso representar. Observe que menos 3,8 é a mesma coisa de menos 38 sobre 10, ou seja, 38 décimos. Quer dizer o quê? Que se eu posso representar através de uma fração, esse número é um número racional. Certinho? Então aqui também, ó, pertence ao conjunto dos números racionais. Certinho? Ah, se eu coloco agora um número, uma fração negativa, se eu coloco assim, ó, menos 7/5, por exemplo, menos 7/5, né? Essa fração aqui, ó, também ela pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque ela já está na forma de fração. E se eu for dividir, vai dar um número decimal finito, certinho?
Então vamos lá. Se eu fosse fazer a divisão aqui, ó, de 7 dividido por 5, ia ficar 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Aí sobra quanto? Sobra 2. Então 2 não dá. E aqui, ó, vou colocar um 0 para ficar 20. E aqui eu boto uma vírgula. Então fica 20 dividido por 5, que dá 4. 4 vezes 5, 20. Ó, para 20. Ó, não falta mais nada. Então deu 1,4. Ou seja, esse número aqui, ó, como é negativo, é 1 menos 1,4. Certo? Como é menos 1,4, quer dizer o quê? Que também pertence ao conjunto dos números racionais. Certinho, turma? Então, todas as frações, tá? Todas as frações e todos os números decimais que podem ser representados por meio de uma fração são números o quê? Racionais. Certinho, pessoal? Ah, professor, mas existem números que podem ser decimais, só que eles são infinitos. Exatamente. Aí já vão entrar dízimas periódicas. Então, para esse primeiro caso aqui, ó, nós vamos ter os números decimais, que eu vou chamar de decimais finitos, certo? Aqui nós temos os decimais finitos. E aqui eu vou mostrar para vocês os decimais infinitos. Por exemplo, se eu coloco essa letra E assim, ó, 0,111 reticências. O que significa dizer essas reticências? Quer dizer que depois da vírgula aqui, ó, está aparecendo infinitos números iguais a 1. O que isso significa dizer? Que o período é o número 1. Período quer dizer o quê? É aquele número que está se repetindo infinitamente. E nós podemos também representar esse número aqui, ó, mesmo que seja infinito, através de uma fração que nós chamamos de fração geratriz. Tá bom, turma? Então, a fração geratriz, nesse caso aqui, ó, é 1/9. Perfeito? É 1/9. E 1/9 pertence, sim, ao conjunto dos números racionais. Certinho, pessoal? Então, aqui nós temos uma dízima periódica. A diferença para dízima, para um número decimal finito, é porque aqui nós temos uma divisão onde o resultado acaba. Aqui não. Se eu for dividir 1 por 9, nós vamos continuar encontrando sempre 1 infinitamente. O resultado nunca vai terminar. Só que tem um período. Esse período está se repetindo. Como tem um período, nós vamos ter um número racional infinito. Certinho? Então, se eu coloco mais esse exemplo aqui, ó, na letra F aqui, ó, se eu coloco assim, 0,45, barrinha aqui em cima do 45. Quer dizer o quê? Que como essa barra está em cima do 45, o período é um número 45. Quer dizer que está aparecendo aí, ó, infinitamente, tá? Vários períodos iguais a 45. Então, 45 é o período. Eu posso representar através de uma fração, que eu chamo de fração geratriz. Como que eu faço para encontrar a fração geratriz? Eu vou repetir, ó, o período, que é o 45, lá em cima, e vou observar quantos algarismos formam o período. Como o período é formado por 2 algarismos, para cada algarismo eu boto um número 9. Então, como são 2 algarismos, eu vou colocar 2 9s. Por que aqui ficou o número 1 lá em cima? Porque o período vai ficar lá em cima e para cada algarismo do período eu boto um 9. Então aqui, como só tem um algarismo, eu vou colocar apenas o 9. Então essa fração aqui também pertence ao conjunto dos números racionais. Certinho, turma? Ah, professor, legal. Se eu coloco essa... Mais um exemplo aqui. Se eu coloco letra G aqui, ó. Se eu coloco assim, ó. 2,3333 infinitamente. Será que esse número aqui também é um número racional? É um número racional. Por quê? Porque depois da vírgula está se repetindo vários algarismos iguais a 3. E como que eu faço para encontrar a fração geratriz? Eu faço assim, ó. Eu pego a parte inteira, que é o 2, e somo com a parte periódica, que é o 0,333. E assim vai. Aí eu continuo aqui, ó. Fica 2 mais... Aí aqui eu vou tirar a fração geratriz, que fica 3 em cima e 9 embaixo. Agora eu faço assim, ó, eu multiplico, ó, pelo de baixo aqui, ó, multiplico pelo de baixo e somo aqui, ó. Então aqui eu somo. Então aqui eu multiplico, aqui eu somo. Então qual vai ser a fração geratriz aqui, ó? 9 vezes 2, 18. 18 mais 3, 21. Então aqui fica 21 sobre 9. Aí eu vou